Estratégia para você estudar parasitologia do jeito certo para o Enem. Então, olha só, eu amo esses vídeos de estratégia, por quê? Porque isso aqui te ganha muito tempo na hora de você estudar da forma certa, tá? Eu queria muito ter acesso a esse tipo de conteúdo na época que eu prestava vestibular para entrar na universidade. Por quê? Porque quando a gente fica sem direcionamento, a gente acaba perdendo tempo com coisa que não precisava dar tanta ênfase, a gente fica talvez ali deixando de dar ênfase a algo que era muito mais importante do que aquilo outro, e aí você fica perdido nesse emaranhado de coisas e acaba não tendo um rendimento eficiente e um rendimento voltado para a sua aprovação. Então as estratégias são fundamentais para você conseguir estar na trilha certa para estudar do jeito certo, com o esforço correto nas áreas que necessitam sim. E eu queria fazer isso com parasitologia porque é um assunto que está sempre presente no Enem e que a gente precisa ter estratégia para estudar, porque senão a gente se afoga na ruma de doença que acaba sendo cobrada dentro da prova do Enem. Então vamos lá, sem mais delongas, para o central de aprendizado aqui da parte de biologia, quando a gente fala da M Academy. E olha só, eu já quero adiantar isso aqui. Eu consigo liberar 15 dias para você de graça dessa plataforma aqui, ó. São 35 módulos só da parte de biologia. Eu não estou nem considerando aqui física, química, matemática, que você também vai ter aqui dentro. Então, 15 dias para você usufruir de tudo que tem aqui dentro de graça. De graça. Eu consigo te entregar isso aqui de graça. Só você clicar no link aqui embaixo, tá? E aí você resgata esses 15 dias gratuitos para você conseguir ver essa plataforma por dentro e pegar essas estratégias que eu já estou te dando aqui. Então você vai ter acesso a listas, você vai ter acesso a simulados, a resoluções, a gabaritos, tudo. 15 dias de graça para você, não precisa nem passar cartão, tipo, cadastra cartão que quando virar já fica a assinatura. Não precisa passar nada. Só se inscrever aqui e nesse link resgatar os seus 15 dias de acesso. É só isso. Estou te dando de presente. Então vamos lá. Como é que a gente vai olhar para a estratégia de parasitologia, meus queridos e minhas queridas? Quando a gente clica em parasitologia, a gente tem aqui uma noção geral do que é necessário para a gente visualizar a nível de Enem. Olha só. Então, a nível de Enem, a gente vai ter exatamente esses 4 grupos aqui de doenças, né, de parasitoses que a gente pode olhar com mais afinco, tá certo? Quais são essas parasitoses? Aquelas que são causadas por protozoários, aquelas que são causadas por verminoses, ou seja, aquelas que são causadas por vermes, desculpa, aquelas que são causadas por bactérias e aquelas causadas por vírus. E eu já estruturei a plataforma dentro dessa ordem de prioridade. Veja só como a estrutura pedagógica do negócio que você usa para estudar faz total sentido para a sua realidade de jornada preparatória. Por quê? Às vezes a gente tem ali, puxa, vírus, coronavírus, foi muito importante, pandemia e tal. Eu preciso estudar, preciso saber tudo sobre coronavírus, tratamento, vacina, como transmite, quais as características do vírus. Calma. Vamos para as métricas. Quais são as doenças que mais caem no Enem? As doenças que mais caem no Enem são protozooses. O Enem tem uma ruma de questões cobradas sobre doença de Chagas e leishmaniose. Olha só, já pegou a ideia? Então, onde é que você vai investir maior parte do seu tempo, da sua energia? Na aba de protozooses. Qual é o segundo grupo de doenças que acaba caindo mais também na prova do Enem? A parte de verminoses. Verminoses são aí um grupo também que cai bastante. Por quê? A gente tem muita questão sobre barriga d'água, esquistossomose, sobre lombriga, né, ascaridíase, sobre o amarelão, que tem aquela questão de se contaminar pelo pé descalço, né, a penetração ativa da larva. Então, as protozooses e as verminoses são os cargos-chefe quando a gente fala sobre a parte de doenças, né, de parasitologia dentro do Enem. Então, eu diria que, estrategicamente, um caminho para você seguir é focar nesses 2 grupos de doenças. Depois, ali, com um pouquinho mais de tempo, você se dedica a bacterioses, que é muito raro cair. É mais comum cair a parte de microbiologia de bactérias explorando a utilização dos antibióticos do que explorando uma doença específica ali das bactérias. E quando a gente vai para a parte de viroses, é muito mais comum ter contextos virais associados à parte de vacinas, tá? Do que a parte de doenças. Então, cobrar algo específico sobre a doença. Cai sim, mas cai bem menos do que quando a gente olha para protozoose e verminose. Por exemplo, a última questão que caiu assim, com relação à virose diretamente, perguntando sobre um vírus e tal, não sei o que,
foi quando a gente teve aquela questão comparando dengue e ebola, tá? Foi ali. Então, depois dali, as questões que caíram sobre contextos virais estavam relacionadas com o coronavírus, com a pandemia, e eram questões explorando o teste de Covid, tá? Então, não era algo específico sobre a doença, era algo mais relacionado com biotecnologia, porque é o teste de PCR. E a outra questão era sobre vacina, tá? Então, sobre vacina, a gente está relacionando aí exatamente a parte do sistema imunológico. Então, quando a gente olha para o contexto de parasitologia, a gente precisa direcionar o olhar sim para protozooses e verminoses. E dentro desses grupos, a gente tem um olhar ainda mais estratégico, porque nem todas as doenças caem, tá? Então, quais são as mais importantes? A gente tem métrica para isso. Então, como eu falei para você, quais são as doenças causadas por protozoários que mais costumam cair? Essas duas aqui que eu estou circulando com o mouse para você, ó. Doença de Chagas e leishmaniose. São as duas doenças de protozoários que mais caem, certo? Tem questão sobre malária? Tem, mas são muito antigas. E sobre toxoplasmose a gente não tem nenhuma, tá? Nunca vi uma questão de toxoplasmose no Enem. Tem outros vestibulares, tá? Então, doença de Chagas e leishmaniose. Então, eu pego ali a montagem do meu horário estratégico para estudar biologia para o Enem. Vou colocar parasitologia. Vou colocar protozooses e verminoses como prioridade, e dentro das protozooses eu vou colocar ainda mais como prioridade doença de Chagas e leishmaniose. Por quê? Porque o Enem gosta de cobrar mais esses dois. Quando a gente vai para a parte de verminose, quais são os que acabam caindo mais? A parte de esquistossomose e teníase, tá? Então, esquistossomose e teníase acabam caindo mais. Por quê? Porque são doenças que têm muitas variações do seu ciclo parasitológico. Então, o Enem ama essas variações, essas peculiaridades que acabam ocorrendo em ciclo parasitológico, em ciclo reprodutivo, ele ama cobrar isso, tá? Então, quando você pega a esquistossomose, por exemplo, tem lá dois estágios larvais. Um que infecta o caramujo e o que sai do caramujo infecta o ser humano. Então, a gente tem aí um ciclo interessante a nível epidemiológico e também a nível de estruturação adaptativa. Pô, tem dois estágios larvais, é algo interessante. Quando a gente vai para a teníase, tem aquela diferenciação de come carne de porco, come carne de boi, mal processada. E ainda tem uma variação da doença que é a cisticercose, quando o ser humano assume o lugar desse hospedeiro intermediário. Quando ao invés de comer a larva que está na carne do porco ou no boi, ele acaba ingerindo os ovos. E aí as larvas se grudam nele, entende? Então, nesse sentido, é uma variação do ciclo reprodutivo, né, com a mudança da posição de um hospedeiro ali, e aí você gera uma nova doença, tá? Então, o Enem ama esse grupinho aqui que eu coloquei para vocês. Doença de Chagas, leishmaniose da parte de protozoários, esquistossomose e teníase da parte de verminoses. Então, direcionamento estratégico aqui para você. Pode focar nessas 4 doenças que você vai ter uma trilha muito importante aí de elevar os seus acertos, porque a grande maioria das questões que acabam sendo cobradas estão relacionadas com eles. Da parte de bacterioses, a gente tem o quadro geral, onde esse quadro geral apresenta as principais doenças bacterianas em termos epidemiológicos. E eu mostro para você quais delas têm mais foco no Enem quando caiu. E quando a gente chega aqui em viroses, a gente tem algumas doenças importantes. Dengue e gripe, né? Porque a gente tem aí a dengue como uma importante epidemiologia que acaba gerando focos epidêmicos, acaba gerando surtos importantes ao longo da história, principalmente do Brasil. A parte de gripe, que a gente tem aquela famosa vacina da gripe, então tem uma importância específica. E quando a gente fala aí desses dois vírus que acabam trazendo uma repercussão populacional muito grande, que é o vírus da AIDS e o vírus do Covid, tá? Então, pós-pandemia, a gente precisa estar olhando, porque nos últimos anos o Enem tem renovado seu banco de questões e tem colocado na prova questões sobre o Covid, tá? Tudo bem que está mais relacionado com a parte de sistema imunológico e com a parte de biotecnologia, mas isso não significa dizer que nunca vai poder cair. Mas onde é que você vai direcionar o seu esforço, sua energia? Para a parte que mais cai. Então, estude com estratégia e se prepare da forma correta, para não estar gastando energia no lugar errado, tranquilo? Então, isso daqui é o ouro do ouro da biologia, porque você tem aqui um direcionamento específico, você vê que a estrutura do módulo já está para te auxiliar nesse olhar estratégico de onde você deve ver primeiro, tá? E depois você ainda tem um materialzinho aqui de questões para você conseguir lapidar esses conhecimentos. Lembra daquelas etapas do conhecimento? Eu recebo os códigos nas aulas e eu consolido eles na hora que eu vou fazer as questões. Tranquilo? Então, isso não pode estar desassociado, tá? Eu sempre tenho que assistir aula e resolver questões.
E se você quer ter os dois de uma vez só, resgata os 15 dias de graça aqui que você não vai se arrepender para usar essa plataforma que tá só o ouro da estratégia em biologia para o Enem. Então, se você curtiu aqui, agora sabe a forma correta de estudar parasitologia para o Enem, eu quero fechar esse vídeo te entregando mais uma coisa. Olha só, o que é que você vai focar dentro dessas doenças? Você vai focar em conhecer quem causa, quem transmite e quais são os métodos de prevenção para aquela doença, tá? Isso daqui é o que o Enem mais ama. Então, eu te dei a estratégia de quais mais caem, quais os grupos, quais as doenças dentro desses grupos, e agora eu estou te dizendo, dentro dessas doenças, o que é que o Enem mais cobra. Eita, cara, isso aqui é bom demais. Olha só, o que é que o Enem mais cobra? Quem causa, quem transmite e as medidas profiláticas para evitar essa transmissão. Tudo bem? Então, se você pegou essas 3 dicas, você está no caminho certo para gabaritar todas as questões de parasitologia na prova do Enem. Se você quer mais conteúdos como esse, continua aqui comigo na família do nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve aí, porque eu quero ver você aqui comigo em todos os vídeos até o final, até a gente gabaritar a biologia, tranquilo? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!